e estruturas homogêneas, dinâmicas, collections, stacks e queue. Olá, aluno, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos ver algumas estruturas já preparadas aí do Java. Então aqui na nossa introdução nós temos aí a chamada coleções ou collections. Então temos várias interfaces, né? Já entrando com esse termo interface, que é um termo de orientação a objetos do Java. O intuito do curso não é ver orientação a objetos a fundo, mas algumas palavras aí vocês já vão acostumando aí do Java e da orientação a objetos. Então, temos várias interfaces importantes para estruturas de dados na coleção Java. Então, dentre elas temos aí a stacks, né, no caso, que são pilhas, e filas, que nós chamamos de queues. Então, essas interfaces são dinâmicas. O que quer dizer isso? Então, dinâmica, ela cresce a partir de um novo elemento que que o programador, ou que o código, ou que o sistema vai inserindo. Então, cada elemento que você coloca, ele vai crescendo indefinidamente até, no caso, a última posição de memória do computador, né? Então, ele vai crescendo indefinidamente até que o computador mesmo não tenha mais memória para isso, mas isso realmente é difícil de ocorrer. Então, nós temos essa interface de forma dinâmica e ela é heterogênea, no caso. Nós podemos utilizar a situação de ser informações heterogêneas, variáveis heterogêneas em uma pilha, aí no caso, ou em uma fila. Mas, devido aí às boas práticas de programação da comunidade Java, dificilmente os programadores utilizam dados heterogêneos em filas e pilhas no caso. Então, sempre aí tomar cuidado para utilizar dados aí homogêneos no caso. Se é uma pilha de inteiros, uma pilha de inteiros. Se é uma pilha de boolean, né? Apesar que não vai dar para fazer uma pilha grande que só teríamos falso ou verdadeiro no caso. Mas o tipo primitivo que você usar na declaração ali, utilize ele até o fim, não altere para utilizar o padrão aí de boas práticas de programação. Então, nós temos aí o início aí da situação da pilha, né? Então, o básico de uma pilha é esse termo, né? Last in, first out. O último que entra é o primeiro que sai. Então, pilha não quer dizer pilha, né? Pilha que nós utilizamos ali para controle remoto. É uma pilha de alguma coisa. No caso, um exemplo bem prático aqui é uma pilha de livros. Então, nós temos aí uma pilha de livros, você vai colocando, né? Então, o último que entra é o primeiro que sai. Porque nós fomos mexer numa pilha de livro dessas, vocês não, utilizando aí, vamos dizer, o termo prático, aí, dificilmente você vai puxar um livro do meio da pilha ali sem derrubar a pilha inteira. Então, o último elemento ali é o que nós tiramos primeiro, né? Por isso que o termo pilha. Você só vai colocando e somente vai tirando de cima, no caso do topo, que nós chamamos. Então, nós temos a entrada de dados, aí, o push, um comando que nós vamos ver, que chama push. Depois, a retirada de um elemento da pilha, o pop. E temos também o recurso que mostra o tamanho dessa pilha, né? Quantos, ali no caso, livros tem na pilha. Temos esse recurso nessa interface aí de pilha no Java. E temos aí informações de quem é o topo, né, da pilha. Então, nós temos todo esse tipo de informação que nós podemos trabalhar nessa estrutura, aí, nessa interface chamada pilha, no caso, no termo em inglês, o stack. Aqui nessa tela nós temos um exemplo da pilha, né? É bem simples a declaração, mas veja que nós temos ali a declaração da pilha, ali começa aqui na linha 9, né, o stack. Aí nós abrimos ali o sinal de maior e menor ali para delimitar o tipo da variável, o tipo primitivo que vai ter nessa pilha. No caso ali, string. E nós demos um nome, né? Vamos dar o nome ali de pilha, né? O nome da variável que está em amarelo aqui. E igual new stack, que vai fazer aí a instanciação dessa interface chamada pilha. Veja que na linha 3
foi feito o import de java.util.stack. Então nós já estamos trabalhando com pilhas. E ali nós começamos a trabalhar com a pilha aqui na linha 11 e na linha 13. Veja que nós colocamos ali livros, né? Então, um livro ali na inserção, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Aí colocamos ali na linha 12, pilha.push, nós estamos colocando na pilha. Então, nós temos ali O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o outro livro. E, por fim, na linha 13, pilha.push, colocamos mais uma vez O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Então nós temos ali os 3 livros ali da trilogia, que é um exemplo até interessante de a gente utilizar. E depois nós mandamos imprimir ali da linha 15 até a linha 17. E essa impressão, na verdade, colocamos ali um terminei de ler, né? Então ele faz um pilha.pop. O pop retira. Então você termina de ler, você empilhou os livros ali, retira e vai retirando a partir do momento que você vai lendo. Só que você tem que ir colocando e retirando de cima. Então o que nós temos aí, no termo na saída desse código seria isso, né? Terminei de ler O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia. Terminei de ler O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e depois O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Então ficou na ordem, né? Você ordenou pelo Retorno do Rei, As Duas Torres e Sociedade do Anel. Depois você foi lendo e foi removendo cada um deles. Então nós temos aqui um exemplo aí mais ilustrativo, os 3 livros. Então a ordem de inserção seria essa. O Retorno do Rei, você colocou em cima da mesa, ali, vamos supor. Depois As Duas Torres e depois A Sociedade do Anel. E depois na leitura você foi lendo, né, removendo para ler. Então você, aqui na remoção, você leu o primeiro livro que está no topo, A Sociedade do Anel. Depois leu o segundo livro, As Duas Torres. E, por fim, o último livro, O Retorno do Rei, que é o livro que sobrou ali em cima da mesa, vamos supor. Então você empilha e depois desempilha os livros. Livro é um exemplo, pode ser, né, números inteiros e assim por diante. Então tem vários exemplos na computação que nós utilizamos em pilhas o dia a dia, né? Vamos supor ali você está trabalhando com um texto no editor de texto. Aí você coloca lá, digita uma palavra, digita outra palavra, digita outra palavra. Se você errou a tecla ali Ctrl Z para voltar, você colocou as palavras, depois você vai removendo as palavras, né? Então você ou você está trabalhando com um programa de edição de imagem, você mexeu em várias coisas da imagem, né? Ele vai empilhando aquelas ações que você está fazendo. Depois que você vai dando Ctrl Z, se você quer voltar, ele vai desempilhando as ações. Então pilha é uma coisa que nós utilizamos aí no dia a dia, na informática, né? No nosso dia a dia também cotidiano. Então, para exemplificar melhor este código aqui, vamos ver isso como fica na prática. Então, aqui nós temos o nosso código aberto aí na IDE Eclipse, né? Eu já executei aqui, ele teve aquela saída. Então, nós empilhamos na ordem Retorno do Rei, As Duas Torres e Sociedade do Anel, e depois desempilhou aqui com o POP, cada um dos livros, né? Leu primeiro Sociedade do Anel, As Duas Torres, depois Retorno do Rei. Então essa é a ordem de leitura. Então vamos ver alguns detalhes aqui da pilha. Então eu vou colocar aqui um System Out aqui, Sys Out, Ctrl espaço para preencher para nós. E vamos fazer uma pergunta aqui. Está vazia? Por aqui como uma pergunta. Vou pôr aqui uns pontos aqui para ficar todos na mesma ordem lá de baixo. E eu vou pôr um mais aqui e usar algo aqui para mostrar para nós se a pilha está vazia. Então, pilha, ponto, temos ali um método chamado empty. Então vamos executar agora para ver o resultado.
Então, está vazia? Sim, porque aqui nós não colocamos nenhum livro ainda, né? O pilha.push será feito na linha 13 à linha 15. Então, nesse momento aqui, nós não temos nenhuma inserção de valores. Então, se você pergunta se a pilha está vazia, ele vai retornar um true para nós, né? Então, é interessante esses métodos para nós utilizarmos aí algumas condicionais, né? Para vermos se é possível remover ainda ou não é possível remover algum elemento da pilha. Nós também temos outro método. Eu vou só copiar essa linha aqui para ser mais rápido. Então, vamos colocar aqui uma outra pergunta. Qual o tamanho? Qual o tamanho da pilha? Deixa eu só deixar aqui no mesmo direção. Vou tirar aqui o empty. Agora, o tamanho da pilha é Ctrl, espaço que ele abre todos os métodos que nós podemos utilizar. Eu só vou falar mais os básicos que são utilizados. Então, nós temos um aqui que chama size. Então, vamos executar. Então, qual o tamanho da pilha? Né? Está vazia, true, sim. O tamanho dela é 0, não tem nada ainda. Okay? A inserção vai ser aqui a partir da linha 14. Então, vamos só copiar essas duas informações aqui para baixo. Vamos executar agora. Então, veja. Agora mudou, né? Ele fez a inserção. Então, aqui na pergunta aqui, está vazia? Falso, não está vazia. Qual o tamanho? 3. O detalhe agora é que essas estruturas, né, essas interfaces, elas começam a contar do 1 até o 3. Então, é 1, 2, 3. Não é a partir do 0 como havíamos visto no termo de arrays. Então, ela começa do 1 no caso. Então, nós temos algumas particularidades aqui na pilha, né? Outra particularidade que nós podemos trabalhar com a pilha seria a seguinte informação. Eu vou copiar mais uma vez aqui. Colar. Então, vamos pôr aqui. Qual o primeiro elemento? Só deixar na mesma direção aqui. E qual que é o primeiro elemento? Nós temos um outro método chamado first. Se dermos o Ctrl, ele já vai até preencher para nós. Eu vou, antes de executar, já fazer a outra informação aqui, que qual é o último elemento. Que daí, em vez do first, será o last. Fechando aqui. Vamos só dar mais um espaço aqui para mais fácil de visualizarmos. Vamos executar. Então ele fala, qual o primeiro elemento? Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. É o primeiro elemento que entrou, né, o que está lá na base da nossa pilha. E o último elemento é a Sociedade do Anel, que é o que está em cima, né? Não lemos ainda os elementos, né? Então nós podemos utilizar essas informações aí para trabalharmos, né? E interessante é que nós podemos fazer situações como um loop de retirada de elementos. Então, vamos comentar essas linhas aqui. E colocarmos um loop para verificarmos aqui. Então, while. Então, enquanto, né? Não pilha.empty. Então,
em termos de programação, o que nós escrevemos aqui? Enquanto a pilha não está vazia, né, nós vamos fazer o quê? Remover os livros. Aí eu vou copiar uma dessas linhas aqui só e colocar aqui. Então, se nós executarmos aqui mais uma vez, ele remove. Eu vou até comentar essas outras linhas. Comentar, não vou remover essas outras linhas aqui para nós vermos. Então aqui, se nós executarmos, ele faz o loop e remove os livros de forma ordenada ali em relação à pilha, né? Vai ler o último livro do topo, depois o do meio, as duas torres e depois o retorno do rei. Um detalhe que pode ocorrer, né? Vou até apagar esse loop aqui e voltar aqui os dados. O que pode acontecer é o seguinte: se não tivermos se não temos esses tipos de verificações, o que pode ocorrer é uma situação assim: mais uma retirada da pilha, vamos executar, e um erro ocorre. Por quê? A pilha já estava vazia e foi removido um elemento de uma pilha que já estava vazia. Então veja que a utilização do método pilha.empty ali é muito importante para nós verificarmos, antes de remover algum elemento de uma pilha e causar um erro no nosso código, verificar se essa pilha ainda contém elementos ou não. Então nós vimos aí um elemento muito utilizado, a pilha, né, uma interface aí chamada no Java, uma estrutura, né, pilha. É muito visto estruturas de dados, né? Uma dessas estruturas que são vistas numa disciplina chamada estrutura de dados, uma delas é a pilha. O Java já tem essa interface implementada. Claro que nós podemos implementar isso na mão, mas, né, sendo um curso rápido aqui de Java, nós já temos essa estrutura montada, então nós só aprendemos a utilizá-la já pronta. Então essa interface, nós utilizamos aí a pilha. Nós temos uma outra interface importante que chama fila. Então aí do inglês aí queue, então temos a fila, a diferença ali é o first in, first out, então quer dizer, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aqui é mais interessante um exemplo dar como pessoas, né? A pessoa que chega primeiro na fila é a primeira que é atendida, né? Então um exemplo seria esse aqui, né? Nós temos ali um atendimento, 4 pessoas na fila, e daí nós temos ali, demos alguns nomes para exemplificar: Maria, que chegou primeiro, Carla, João e depois o Pedro, que chegou por último ali na fila ali. Então quem vai ser atendido primeiro é a Maria e por último vai ser o Pedro, no caso. Então aqui nós temos aí o código aí de exemplo da fila, né? Então veja ali que a declaração é bem parecida ali com a pilha que nós utilizamos, só que agora é o queue ali que nós utilizamos. Aí abre ali o tipo de dado que nós vamos utilizar, que é string, né, o nome das pessoas. Chamamos de fila, igual new, e daí nós utilizamos essa estrutura chamada linked list, que é uma forma de trabalharmos. Então veja ali que agora essa lista ligada, né, que é linked list, então ela é ligada. Então você põe ali a estrutura que armazenou o nome da Maria, ela é ligada com a estrutura que entrou ali Carla, depois João, depois Pedro, né? Aí é feito esse link entre essas estruturas que são colocadas ali na nossa fila. Por isso que utilizamos ali o linked list. Veja que ali na linha 3 e na linha 4, aqui nessas linhas, foi importado ali Java util linked list e Java util queue, né, que são ali as bibliotecas que nós vamos utilizar do Java. Então, o Java tem muitas bibliotecas que nós podemos utilizar. Uma delas são ali da fila e da lista ligada ali, que trabalhamos ali em conjunto. Então, ali no caso, na fila, em vez, utilizamos ali o push e pop, na fila aí seria o add e o remove. Então, ali fila.add, né? Fila é o nome da estrutura que nós demos ali, chamamos de fila. Então, fila.add o nome Maria. Depois, fila.add nome Carla.
fila.add o nome João e fila.add o nome Pedro. Então, da linha 12 à linha 15, nós fizemos a inserção das pessoas, como se as pessoas estivessem chegando naquela ordem. Chegou a Maria, depois a Carla, depois o Pedro e depois o João, e eles vão ser atendidos nesta ordem depois. Aí depois ali nós colocamos, aqui na linha 17 a linha 20, nós colocamos um system out, print line, atendimento de e fila.remove. Então, a partir do momento que ele remover, ele vai falar ali quem que ele removeu da fila. Então, nós temos aí esta saída. Então, temos ali Maria, Carla, João e Pedro, que foi, no caso, a situação da entrada ali. Então, Maria entrou, Carla, João e Pedro, depois o atendimento foi Maria atendida, Carla, João e depois Pedro. E a fila ficou vazia, no caso. Então, vamos ver isso como fica aí na prática, para termos mais noção dessa estrutura. Então, aqui nós temos a ideia Eclipse aberta com a nossa classe fila, né? Com a estrutura aí, a interface fila. Aqui nós temos a importação dos dados aqui. Então, veja, nós declaramos aqui queue, string, fila, new, linked list, né? E aqui o dado de string, que é o que nós trabalhamos aqui com os dados cadastrados. Então, vamos executar. Temos aí Maria, Carla, João e Pedro foram inseridos. E aqui, no caso, o atendimento foi Maria, Carla, Pedro, João e Pedro, no caso, na ordem da fila. Assim como pilha, a fila também tem algumas particularidades que nós podemos utilizar, né? Eu vou copiar essa linha aqui. Vou executar aqui antes de tudo. Em vez de remover, eu vou utilizar fazer uma pergunta aqui, né? Fila vazia. E utilizar um método que temos na fila para ver se ela está vazia. É o isEmpty. Então vamos executar aqui agora. Ocorreu um erro. O erro foi porque ficou um parênteses a mais aqui. Vamos executar de novo. Então, fila vazia, true. Então, fila está vazia? Sim, verdade. Então, vou pôr mais um ponto aqui só para ficar na mesma direção. Então, aqui a fila está vazia, mostra que a fila é vazia, né? E se nós colocarmos essa mesma linha aqui após a inserção e executarmos, a fila é vazia? Não. Agora aqui, a partir desse momento aqui, a fila não está vazia. Entre as linhas 14 e 17 foram inseridas essas 4 pessoas, então, fila vazia? Não, falso. Então, por isso, não está vazia. Da mesma forma, a fila também tem um método que nós podemos utilizar que chama size. Então, vamos colocar uma outra pergunta aqui, chamado tamanho da fila. Vamos executar. Então, são 4 elementos na nossa fila: Maria, Carla, João e Pedro. Da mesma forma, essa interface ela conta a partir do 1, não do 0. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o tamanho da fila. Então, nós temos esse tipo de particularidade das filas aí que nós podemos utilizar. Eu vou deixar aqui um print line aqui só para separar algumas informações que nós vamos ver aqui. Então, nós temos uma particularidade da fila. Então, o add ele adiciona e o remove ele remove. Agora, um detalhe aqui, se nós formos remover mais um elemento da fila,
veja o que acontece. Um erro. Porque nós estamos tentando remover um elemento de uma fila, que está vazia. Então o comando aqui, o método remove, ele causa um erro se a fila estiver vazia. Nós temos uma outra estrutura, né? O remove, na verdade, ele faz o quê? Ele remove o primeiro elemento da fila. Então, numa fila vazia, ele indica um erro. Já nós temos um outro elemento que nós podemos utilizar, que ele chama aqui, poll. Se nós executarmos esse elemento, esse método no caso, ele vai fazer o quê? Se a fila estiver vazia, ele retorna um null e não causa o erro. Então, nessa estrutura aí, nessa interface, nós já temos aí um método que evita erros para nós, né? Você começa a colocar o poll aqui, ele vai informar que a fila está vazia através de um null. Então, usando o remove aqui, ele evita o erro. Você pode usar o remove, mas você também deve usar uma estrutura para verificar se a pilha está vazia antes de remover o próximo elemento. Então, isso é interessante para fazermos. E nós temos também uma outra estrutura aqui, que ele verifica, chamado pick, que ele verifica, ele consulta, na verdade, o primeiro elemento da fila e retorna um null se estiver vazio, né? Então vamos lá. Ele falou aqui que o primeiro elemento é Maria. Vamos colocar aqui, primeiro da fila. Só vou colocar esse print line aqui para separar essas duas informações aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, executando aqui, o primeiro da fila é a Maria. E depois quem está na fila, todo mundo. E se tentarmos tirar o último, que é este comando aqui, é null porque está vazio. Então, nós temos essa informação aqui de como podemos trabalhar. Claro, depois do momento que se você colocar aqui eu vou recortar aqui e colar o pique aqui de baixo, vou colocar esse print line para separar aqui para nós e executarmos. Então veja, atendimento de Maria, né? Ela foi atendida e depois depois que a Maria foi atendida, nós perguntamos quem é o primeiro da fila. No caso é a Carla. Por quê? A Maria já foi atendida, agora somente esses 3 elementos estão na lista. Então, dependendo da forma que você utiliza, que nós podemos utilizar esses métodos, nós temos as informações necessárias para trabalharmos aí com uma fila, né? Uma estrutura fila ou, no caso, a interface de fila no Java. Então, nós já vimos as particularidades aí de pilhas e filas, né? Trabalhamos com essas estruturas do nosso cotidiano, e nós temos um outro elemento, uma outra interface no Java que nós chamamos de deck. Então, essa estrutura, né, que implementa as mesmas funcionalidades de pilha e fila, no caso. Então, ele trabalha aí com as funcionalidades de pilha e fila, e nós podemos utilizar o deck aí em alguma forma aí para trabalharmos como pilha e fila também. Então, aqui nós temos um exemplo do deck, e nós temos ali, veja que a declaração ali está com o deck e de strings também, voltando com o nosso exemplo dos livros, e chamei ali de pilha novamente mesmo, a variável ali, o nome da variável, né? Então a pilha do tipo deck ali no caso, só que agora é um new array deck. Um outro tipo nós trabalhamos com outro tipo aí de interface. Ele tem algumas particularidades aí a mais que
que melhora aí o trabalho com pilhas e também com fila. Então a saída do nosso exemplo aí também seria os livros ali, né? Essa seria a saída. E veja ali que a retirada dessa pilha já não é mais igual nós vimos anteriormente, né? Que era push e pop. Então aqui no caso, veja que nós utilizamos o POL aí novamente e ele ali no último livro ali, que não existe, ele retornou um null em vez de retornar um erro para nós. Então essa estrutura também, só para vocês terem familiaridade, é interessante nós vermos ela também, que ela pode aí trabalhar como uma pilha ou como uma fila. Então seria interessante nós vermos essa estrutura aí na prática. Então nós temos aqui nossa interface Eclipse aberta com o deck, que é essa interface que nós utilizamos. Veja que na execução ele fez a remoção da mesma forma que a pilha. E o último ali, pois nós estamos utilizando o POL aqui, ele retornou um null e não um erro. Então temos essa vantagem em relação à pilha com o deck. E ele tem também umas particularidades aqui. Eu vou comentar fazer um comentário de várias linhas nesse trecho de código aqui. E vamos utilizar, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. E vamos executar algo do tipo, vou pôr uma pergunta aqui, só uma palavra, elemento, só para nós sabermos que não é a leitura ali, mas temos algo aí nessa estrutura que nós podemos aqui abrir aqui. Veja que ele tem vários métodos que podem ser utilizados, mas eu vou falar mais de dois aqui particulares, que é o POL first. Vamos executar. Então o first foi a sociedade do anel, que é o que está em primeiro ali do topo do livro, e nós podemos utilizar o last. Executarmos. É o retorno do rei. Last é o último ali, no caso é o que ficou na base da mesa, né, da pilha. Então nós temos essa particularidade. E nós podemos, né, fazer a remoção dos elementos e vendo qual que continua na base, qual continua no topo, né, o first e o last. Então, seria mais como as particularidades aqui, vocês podem testar depois abrindo aqui cada um dos métodos aqui, né? Cada um tem ali uma pequena documentação ao lado que explica cada um deles. Então é interessante que vocês pratiquem em cada um desses métodos aqui para trabalharmos aí com o deck no caso, ou pilhas e filas aí no caso. Então nós vimos essas particularidades, essas estruturas, no caso, interfaces aí do Java, né? Então, pilhas e filas, e essa variante aí, o deck, né, que nós trabalhamos, ele tem alguns métodos aí melhores para utilizar, né? Então depende do que o programador vai trabalhar, ele sabe ali qual, né, com a prática ele vai saber qual estrutura, qual interface melhor ele utilizar. Então para nós concluirmos aqui a aula, né? Então nesta aula nós vimos duas estruturas de dados, né? Teve a terceira ali, mas é uma variante, então basicamente foram duas estruturas de dados, muito utilizadas na computação. Então eu dei o exemplo do Ctrl+Z, que é o que a pilha faz, né? Você vai trabalhando com alguma coisa, depois Ctrl+Z ele vai voltando e desfazendo, então a pilha vai subindo, depois ela é removida, os elementos ou o que você fez. E um exemplo aí de fila, né? Tirando ali, coloquei uma fila de pessoas, mas algo que é utilizado em computação, fila de impressão. Muitas vezes, acho que a maioria já se deparou aí que foi imprimir um documento, colocou a impressão e uma das impressões ali acabou enroscando, ela para, ela só vai terminar, vai continuar a partir daquela primeira impressão da fila for executada. E a partir disso as outras
vão na sequência. Então, se uma impressão para, as outras ficam paradas naquela fila de impressão. Então, é um exemplo na computação que é utilizado aí o elemento fila também. E, mais uma vez aqui, né, dando aí para vocês a dica aí para que, né, recomendando aí para que vocês utilizem aí o Eclipse ou qualquer outra IDE que vocês tenham instalado aí com o Java para praticar essas estruturas, essas interfaces aí e tentar trabalhar com outros elementos, com outras variáveis primitivas para ir pegando a prática aí da programação Java. Então, nessa aula nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.